Olá pessoal, dando continuidade à segunda parte do quarto encontro, vamos dar uma olhada em dimensões. Pulando direto para o AutoCAD, tá. Normalmente a gente usa as dimensões aqui no Home, a partir desse aqui e alguma coisa aqui. Mas para ter uma, para dar uma olhada mais a fundo, a gente vai usar o Annotation. As mesmas, essas duas, esse pull down aqui e esse comando Dimension, são os mesmos que estão aqui, ó, Dimension e esse pull down no linear, tá? A dimensão, do mesmo jeito que o texto, ele tem um estilo de dimensão, tá? Aqui nós temos os estilos de dimensão que já vem com o AutoCAD e nós vamos fazer mais um para ver como é que isso funciona. O jeito mais fácil você pode setar por aqui, Make Dimensão, ou aqui nessa flechinha também, que vai abrir a mesmo quadro de diálogo. Existe dimensão notativa, ISO 25 e Standard. E essas aqui são dimensões que já vêm com o AutoCAD, tá? A gente vai fazer uma nova a partir do zero para a gente entender como funciona. Mas primeiramente vamos dar uma olhada nessa caixa. O Set Correct é só para setar essa dimensão como a que está ativa, tá? Modify é para modificar a dimensão. O New para fazer nova dimensão, tá? O Compare é para comparar um sistema de dimensão com outra. Eu vou fazer isso agora para dar uma olhada. Vou pegar esse anotativo aqui, vou dar uma comparação, ó. Ele está comparar o annotative com o ISO 25, tá? O que nós temos aqui é um overscale, né? Que é o que vai transformar o annotative, o dimension, o annotative no não annotative, tá ok? Então aqui nós temos uma só diferença. Se eu pegar o standard, existem outras diferenças aqui, tá? Isso aqui são é, todas variáveis do sistema de dimensão. O sistema de dimensão é um dos que tem mais variáveis. Mas não se assustem, porque você praticamente não usa esse sistema manual aqui, tá? Como eu falei, vamos fazer uma nova dimensão. New. Unicesumar. Tá? Vou deixar o annotative ligado. Ele tem esse Start With, que ele vai fazer um sistema de dimensão com base no que você escolher. Vamos deixar o annotative mesmo, tá? E aqui embaixo o uso dessa estilo de dimensão. Se é para todas as dimensões ou só para a dimensão linear, angular, radial e assim por diante. Vamos usar todas as dimensões. Normalmente você só vai precisar fazer uma dimensão especial num caso muito específico, tá? A, todas as dimensões aqui atendem bem a gente. Então continue. Ele vai abrir uma nova caixa de diálogo e a partir daqui a gente vai selecionar as especificações no nosso sistema de dimensão. Lembrando que esse sistema de dimensão também é conhecido como sistema de cota, tá? Linha de dimensão. É a linha da nossa cota. Como vocês podem observar aqui, isso aqui é um preview do sistema de cotas. O que eu alterar aqui, ele vai aparecer nesse preview, ok? Vamos lá. Aqui ele separa em linhas de dimensão e linhas de extensão. A linha de cota e as linhas de chamada, tá? Linhas de cota. Primeiro, cor, tá? A gente vai deixar by layer. O meu layer não está certo, mas isso não vai ter problema, tá? Tipo de linha, vamos deixar tudo by layer. Espessura de linha, by layer. Por quê? Porque
Quando a gente coloca by layer, a gente controla essas especificações lá no layer, tá? Baseline spacing, tá? Que está com o 3.75, eu vou colocar 10 aqui só para a gente ver o que acontece. Esse é espaçamento de linha de base. Nós teríamos que ter outras cotas, uma em cima da outra aqui, para poder ver isso aí, tá? Vamos voltar aos 3.75 que estava antes. Não tem problema. Aqui nós temos uma supressão de linha, ou seja, você pode suprimir a linha de cota, tá? Ah, ele está dando erro que eu botei vírgula em vez de ponto. Pronto, agora vai funcionar. Tá. Voltando aqui. A gente pode suprimir a parte inicial da linha de cota ou suprimir a parte final da linha de cota, tá? Normalmente não se usa, só em casos muito específicos. Mas é bom saber, porque se tiver um caso específico, a gente pode mexer com isso aqui. Aqui nós temos um Extend Behind Tickets, tá? O que que acontece? Quando a gente tem um traço aqui, ó, eu vou alterar aqui, Actoral Tick. Quando a gente tem um tracinho aqui, a gente pode determinar que essa cota saia para fora desse traço, tá? Aqui, ó, ele está indo para fora. Eu vou botar mais aqui para a gente poder enxergar melhor, tá? Ele sai para fora desse cota. Para arquitetura, algumas normas pedem isso. Porque a gente vai mexer, não é necessário. A gente vai deixar como zero, tá? Voltando aqui para setas, para continuar o que a gente tem que fazer. Agora a gente vai para extensões, extension lines, linha de extensão ou a nossa conhecida linha de chamada, tá? A cor é a mesma coisa, vamos deixar by layer, line shipper by layer, by layer, tá? Ele tem um para cada linha de extensão, a linha 1 e a linha 2. A espessura também vamos deixar by layer. E aqui você pode suprimir a linha de chamada, tanto a primeira quanto a segunda ou as duas, se você quiser. Normalmente deixamos as duas acesas. Extend Behind Inlines. O que que é isso? É o quanto essa linha vai passar desse ponto da seta aqui, ó. Vou só mudar esse ponto aqui para você ter uma ideia. Vai aumentar bastante. Então você controla quanto essa linha de chamada passa da linha de dimensão. Tá? Voltando para 1.25, que é o padrão. Certo? Aqui embaixo, ainda falando da linha de chamada, é offset da origem. É quanto, por exemplo, se você notar bem, essa linha de chamada ela não encosta na peça. Tá? Ela tem um gapzinho. Esse gapzinho a gente controla aqui, ó, tá? Vamos colocar um pouco mais aqui para vocês entenderem. Tá? Opa, ficou demais, não dá para entender. 5. Tá? Ou seja, eu aumentei esse gap que era de 0,65, 625 para 5.625, ou seja, ele está bem longe. O natural é deixarmos o padrão que fica agradável aos olhos. Tá? Aqui é se você fixar o comprimento da linha de extensão, ou seja, tua linha de chamada vai ter sempre o mesmo comprimento. Vou botar aqui 10, por exemplo. Né? Mas isso a gente não usa, porque essa linha de extensão não é fixa, ela vai correr junto com a cota. Repassando, esse quadro todo aqui é das linhas de dimensão, ou seja, é a linha que está com o texto, né, o número da medida e as setas. E essa aqui, Extension Lines, são as linhas de cota. Tá?
Com essas duas caixinhas você controla essas propriedades. Passando para a próxima aba, Symbol and Rails, é nada mais do que são as setas que tem na cota, tá? A gente tem primeira seta, segunda seta e a seta de líder. A seta de líder é uma coisa que eu vou ver em separado, tá? Porque você vai fazer um sistema de, de estilo para líder separado. Então vamos se concentrar nessas duas primeiras aqui. Primeiro, se você quer usar seta, uma bolinha, tracinho de arquitetura, até um quadradinho, e tem várias opções aqui. Tem um símbolo, até um símbolo de integral aqui, né? Ou uma seta com bolinha aberta, tá? Tem esse small dot, que fica uma bolinha pequenininha, quase não aparece aqui, mas quando você faz desenho aparece. Vamos deixar essa primeira, que é o mais padrão, que é uma seta preenchida, tá? Quando você mexe aqui, ó, ele naturalmente faz as duas, tá? Mas você pode ter setas diferentes para cada lado, tá? Normalmente não se usa, mas é uma situação que se pode, num caso especial, pode fazer. Aqui o tamanho da seta, aqui está com 2,5, vou botar 3,5 só para você ver como é que fica. Ou seja, aumenta a seta, tá? 2,5 é um tamanho bom, normalmente não se mexe, tá? Aqui é a linha de centro quando você faz a linha de centro, ele pode fazer uma marquinha no centro, tá? Normalmente eu uso 100, mas vamos deixar no padrão, também não tem problema. Dimension Break, tá? Quando você pode quebrar essa dimensão, é uma outra simbologia que a gente vai ver lá para frente, tá? Não vamos mexer nisso agora. Aqui. Então, isso aqui são as setas, aqui são a marcação de centro, Dimension Break, que a gente vai ver separado, tá? Que não aparece aqui, não adianta mudar. Arc Length Symbol. Quando você faz faz uma cotagem de comprimento de arco, tá? Ele faz um símbolozinho que é como se fosse uma meia-lua. Tá? Ele pode ser antes ser colocado na frente aqui da cota, em cima ou não colocar. O padrão é colocar na frente, é mais fácil de ler. Radio Jog Dimension é um caso especial. A gente vai verificar, vou mostrar essa dimensão para você. Por enquanto vamos deixar com 30. E Linear Jog Dimension é em função da Jog Dimension também, tá? É uma vez e meio o texto, ou seja, o Jog Dimension faz um Z, e esse aqui seria o ângulo Z, e esse aqui seria a altura do Z. Nós vamos verificar isso. A hora que for fazer um Jog Dimension, eu dou uma atenção especial para isso. Seguindo para a próxima aba, tá? Isso aqui você não precisa mexer, tá? Isso aqui, o Jog Dimension, ele funciona bem do jeito que tá? É só um detalhezinho mínimo, tá? Vamos voltar aqui para a próxima aba, aba texto, tá? O texto, ele pega a partir de um estilo de texto, como a gente viu na aula passada, tá? Na primeira parte do quarto encontro. Aqui eu não tenho nenhum texto estilo, que eu abri um modelo novo, não tem nenhum texto estilo aplicado. Eu vou abrir o texto estilo a partir daqui, ó. Você consegue abrir a partir desses 3 pontos, tá? Vamos botar um new cotas, ok. Aqui eu vou botar
o ISO CPU, que a gente tinha visto na aula passada. Vou colocar um 2.5, que é o normalmente que a gente usa para cota. Regular, tá ok. Dá um set correct, tá ok. Ok, close. Tá? E aqui ele já aparece, a gente seta ele como cota. Pode ver aqui, ó, deixa eu mudar de novo, que ele já alterou o meu preview aqui. Texto, tá? Aí é uma questão de... Pois aí eu gosto de deixar o texto da cota um pouquinho diferente, tá? Mas você pode deixar by layer se você quiser, ou by block, ele fica conforme a cota aí mesmo, tá? Fill color seria a cor de fundo, tá? Deixa eu botar um magenta aqui. Não se usa normalmente, deixei em none, tá? Aqui, ó, a altura do texto. Como minhas cotas já estão com um texto definido de 2,5, você não tem como mudar aqui. Se você precisar mudar, você só mudaria aqui se o meu sistema de cota fosse como o standard, que o standard tá 0 aqui, tá? Mas como o meu cota já está com 2,5, se eu setar cotas, ele já assume o tamanho. Fraction High Scale, não temos sistema de fração, tá? Aqui, Draw um Frame Around the Text, é para você desenhar uma caixinha em volta do texto. Não se usa isso aqui nesse sentido. Há alguns tipos de cotas, principalmente em mecânica, são cotas para determinadas situações de medição ou para verificação, tal. Usa esse tipo de anotação, mas nós não vamos usar isso aqui, ó, no sistema de cota. Texto placement, ou seja, é onde é que vai o texto, tá? Se na cota vertical, na horizontal e na descrição da vista da esquerda para a direita. Tá? Eu vou mexer aqui, mas é só para ver como é que funciona, porque isso aqui já está ok com a norma que a gente usa. Tá? Se eu botar centro, ele vai cortar a linha de centro e colocar no centro. Botar giz, ele tem... A giz é uma norma japonesa, ele tem algumas particularidades. Tá? Below, colocar embaixo. Né? Mas a gente usa sempre o above, que é o acima. Tá? Isso para... Isso aqui em relação à posição do texto. E aqui em relação à posição dele na horizontal, ou seja, a posição em relação à cota, tá? Se eu botar para cá, ele perto da linha de chamada 1, perto da linha de chamada 2, tá? Para fora da linha de chamada 1, fica uma coisa bem esquisita, tá? Para fora da linha de chamada 2, mas a gente usa o centro, tá? Direita para esquerda, tá? Pode ver que fica de ponta cabeça as cotas aqui, tá? Então, left to right, da esquerda para a direita, ok. E esse offset from de inline é a distância entre o texto e a dimensão. Também não vou mexer, que isso aqui está bem tranquilo. Tá? Alinhamento de texto. Olha, o texto pode ser horizontal, tá? Certo? Só que aqui ele fica no centro, então ele corta, quando é sempre horizontal, as cotas verticais, eles cortam aqui as cotas alinhadas também. Pode ser alinhado com a dimensão, ou o que eles chamam de ISO standard, tá? ISO standard vai deixar alinhado as cotas de raio, tá? Normalmente, aqui no Brasil, a gente usa alinhado com a dimensão. Fit. O fit é como ele vai apresentar isso aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele vai colocar o texto e as setas para dentro da cota, se couber, tá? Normalmente não se mexe nisso também, mas é só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, né, a gente pode alterar aqui, ó. Aqui não tem nem muito, não faz nem muita diferença, tá?
mas aqui você seta só as, as setas para dentro da cota, só o texto e assim por diante. Deixa no primeiro que funciona bem, tá? Isso aqui é quando o texto não está na posição default dele, ou seja, aqui no centro, tá? Quando ele está na posição, quando às vezes você precisa, faz uma cota e tem uma linha de centro e passa bem no meio do, do número, você pode puxar ela para o lado. E isso vai definir como ela trabalha, tá? Você pode puxar ela para o lado e ficar em cima da linha, só vai estar deslocada. Ou você pode puxar ela para o lado e ela vai fazer uma seta indicando. Outra coisa que normalmente a gente não muda. Deixa aqui no Beside Dimension Line. O Annotative, tá? Que a gente já colocou lá no começo. Você pode alterar aqui, tá? Eu vou desmarcar só para explicar algumas coisas. Aqui você tem duas situações. O Annotative é aquele sistema que a gente já usou em outra aula, que é o que funciona melhor, tá? Mas você ainda pode fazer um uso de um overscale. O que é esse overscale? Por exemplo, se você desenha no 1 para 1 lá no Model Space mesmo e quer cotar lá e não quer usar o Annotative, se você colocar uma cota com overscale de 1, tá ok. Ele vai ficar com o tamanho certinho, tá de 2,5 de altura, porque o desenho está 1 para 1. Mas se você desenha, por exemplo, 1 para 10, aí as cotas vão ficar muito pequenas, se elas não forem annotative. Aí você teria que vir aqui manualmente e alterar esse sistema de cota, tá? Como a gente usa o layout, que é esse sistema aqui, tá? A gente não usa esse tipo de coisa, porque apesar de a gente cotar nessa caixa nessa tela de desenho mesmo, a gente vai apresentar ela num papel lá no layout, tá? Então, isso aqui é só para quem desenha direto no Paperspace, quer botar o quem desenha direto no Model Space e quer colocar o formato no Model Space. É errado, mas se você quiser fazer, você consegue, tá? Scale Dimension to Layout, ele vai compensar a escala do layout, tá? Mas qual que é a diferença desse aqui para o Annotative? É simples. O Annotative, quando você usa, se você tem uma janela de 1 para 50 e o mesmo desenho numa janela 1 para 25, por exemplo, eu tenho uma janela 1 para 50 e um pedacinho desse desenho, que eu não vou redesenhar de novo, está 1 para 10, porque eu preciso fazer um detalhe, tá? Preciso cotar um detalhezinho. Quando você usa a Scale Dimensions to Layout, você vai fazer dois sistemas de cota, um para 50 e outro 1 para 10, e você não pode, quando você mostrar no layout, ele vai mostrar as duas, tá? Mesmo que você faça uma janela, por exemplo, 1 para 15, que nada a ver com nenhuma escala dessa, ele vai mostrar os sistemas de cota. Por isso que é melhor usar o Annotative, porque o Annotative, ele esconde as cotas que não estão na escala que você quer representar naquela vista, tá? Mas é que esse Annotative é mais recente, tá? Eu não sei exatamente quando, deve ser 2015 para frente, ou 2010, tá? E antigamente não se tinha essa função. Então você teria que trabalhar com esses dois aqui. Para nossa sorte, o AutoCAD mais novo já tem essa função. Então a gente deixa o Annotative e não precisa se incomodar com isso, que o AutoCAD vai fazer essa conversão para a gente. Tá? Você pode fine tune, que é ajeitar, digamos assim, para você dar um ajeite bem fino, tá? Se você quiser colocar o texto manualmente, ou seja, você faz a cota e o texto você quer colocar manualmente ao longo dessa linha, você pode usar esse place manualmente, tá? Não é muito usual, porque você não precisa fazer isso, tá? Ele vai ser sair sempre no meio.
e nomeio do jeito que está configurado é o que é melhor. Aqui você pode desenhar manualmente também a dimensão line entre as linhas de cota, tá? Não, minto. Aqui ele desenha a linha de dimensão com as linhas de cota. Eu nem sei por que isso tá nesse sentido. Eu acho estranho, mas tá ok. Vamos, é o tipo de coisa que a gente nunca muda. Vamos deixar o padrão, tá? Esse aqui, o fit, se você usar o Annotative, provavelmente você não vai precisar mudar mais nada, tá? Vamos lá para o primary units, tá? Aqui tem umas coisas bacanas. Então, o que que acontece? Dimensões lineares. Você pode usar o formato que você quiser, tá? Científico, decimal, de engenharia, que o de engenharia deles é um sistema de polegada, porque esse programa é americano. De arquitetura, que trabalha com fração, um quarto, um oitavo, assim por diante. Fracional, que é um sistema também que vai trabalhar com polegadas inteiras, né? E frações, diferente da arquitetura, que a arquitetura vai trabalhar com pés, polegadas e frações de polegadas, tá? E ele ainda pode puxar o sistema de unidades do Windows Desktop. Deixa no decimal, que atende praticamente tudo. Essas outras, principalmente arquitetural e fracional, é por causa que esse programa é americano e os americanos usam tudo pés e polegadas. Então, eles têm esse costume lá, então o sistema de formatação é diferente. Aqui a precisão, tá? Se for decimal, a precisão é vírgula zero. Se for arquitetural, é em fração de polegada, tá? Isso é só uma curiosidade, porque a gente vai sempre deixar em decimal. Qual que é a precisão que você precisa? Depende da precisão que você precisa no teu desenho. Por exemplo, um desenho de uma peça usinada, uma usinagem fina, duas casas, três casas, né? O desenho é em metro, mas eu estou desenhando em metro, mas tem os acabamentos. É melhor deixar três casas, tá? Por exemplo, para fazer um metro, vírgula 352 centímetros, tá? Pode ser usado isso aqui. Normalmente se usa duas casas só também no sistema de arquitetura. Tá, vamos deixar três casas aqui só por curiosidade. Separador decimal, né? Tem vírgula, espaço ou ponte, vamos deixar esse como, que é o normal aqui. Round off é, é em relação ao arredondamento. Por exemplo, se eu tenho um round off de 0,5, olha, nota aqui que é 16,6, tá? Ele vai cair para 16,5. Então, o que que acontece? É aquela questão do arredondamento. Se você colocar, por exemplo, 100, duas casas decimais que nem eu coloquei lá, o que que vai acontecer? 0,359 vai ficar 0,36, tá? 0,352 vai ficar 0,35. Tá? Aqui no Round Off você pode melhorar esse sistema. Por exemplo, eu quero duas casas decimais, mas a segunda casa decimal eu quero que seja só de 5 em 5, tá? Então o que acontece? Olha aqui tem 1,15. Se eu deixar em zero aqui, vai ficar 1,17. Vamos deixar aqui com duas casas decimais e a segunda arredondada para 5. Prefixo e sufixo, tá? O nome já diz, o que você vai botar antes ou depois da cota, tá? A gente normalmente deixa sem nada, tá? A menos que você queira colocar
a unidade na cota, mas isso normalmente não se faz, a menos que você tenha uma unidade específica, especial, por exemplo, o desenho é todo em milímetro e tem uma parte em polegada. Aí essa parte em polegada você precisa colocar um sufixo daquelas duas aspas que simboliza a polegada, ou escrever int, ou ainda colocar antes polegada, tracinho, tal, tá? Mas isso são coisas mais bem específicas. Measure Scale, tá? O que que acontece? Aqui, ó, é um lugar que a gente não deve mexer. O que que acontece? Isso aqui é a escala que a cota vai fazer vai numerar em relação ao desenho. Se eu tenho um retângulo de 10 por 10 e eu mexer e eu cotar, ele vai sair de 10 por 10. Se eu chegar aqui e alterar esse fator de escala para meio, tá? Ele vai fazer 20 por 20. Ou seja, o meu retângulo vai estar com 10 por 10, mas a cota vai estar multiplicada, né, por esse fator de escala. Então é uma coisa que, se você está usando o sistema de layout, desenha sempre um para um, não mexe aqui. A única consideração, se for, que seria possível mexer nisso aqui, seria vantagem, é você, por exemplo, desenhar no Model Space. Você desenha no Model Space, você tem lá um desenho 1 para 20, você vai desenhar 1 para 1, vai chegar aqui no Fit e colocar overscale de 20, tá? Ok. Aí você precisa fazer um detalhe desse desenho que está 1 para 1, com formato vezes 20, a cota vezes 20, toda a simbologia vezes 20. Aí você precisa fazer um detalhe desse 1 para 20 e agora você precisa fazer um detalhe 1 para 5. Aí você vai ter que calcular essa diferença do fator de escala entre 1 para 20 e 1 para 5 e entrar com essa diferença aqui, tá? Para poder você contar um desenho que vai estar numa escala que não é uma escala real, tá? Como eu falei, não se faz isso, por isso que a gente usa o layout, porque isso aqui é um pedido certo para dar erro no desenho, tá? O erro que eu digo assim, você vai fazer, aí você tem 5 tipos de escala no desenho, e a probabilidade de você confundir o sistema de cota e cotar um desenho com uma escala que não é real é grande, tá? E mesmo até quando você pegar esse desenho e precisar trabalhar com ele, tirar um detalhe, alguma coisa, é um saco, tá? Porque você não sabe, você vai ter que medir manualmente tudo para saber que escala que tá. Então, por favor, se você desenha em model e coloca o formato em layout e as vistas em layout, não muda isso aqui, tá? Que mais? Aqui, ó. Supressão de zero, tá? Supressão de zero é literalmente para suprimir o zero que você não precisa. Por exemplo, note aqui, está 16,6. A minha precisão, vou até aumentar aqui, ó, botar de 4 casas decimais. Se eu tirar o trading do zero, se eu tirar esse, ignorar esses zeros depois da último valor inteiro, último valor decimal, desculpa, você vai ver que ele vai colocar todos os zeros. Isso deixa o desenho sujo, tá? Eu particularmente não gosto, tá? A menos que você tenha que cotar alguma coisa que é, por exemplo, 20,00, tá? Mas essa é uma situação específica que pode acontecer principalmente em mecânica, onde a gente tem desenhos mais precisos, mas que normalmente a gente não usa, tá? Aqui é um subitem factor, tá? Não vou entrar nessa nesse negócio, que é um pouquinho mais avançado e não vai ter acréscimo para o que a gente está fazendo. Aqui do lado, a gente tem as dimensões angulares, tá? Que é o formato da dimensão angular, que pode ser grau decimal, grau minuto segundo, gradianos e radianos.
Para desenho, normalmente é decimal. A precisão, eu normalmente gosto de deixar com uma casa, pelo menos, e vou suprimir os zeros dos dois lados, tá? Voltando aqui. Aqui é dimensões lineares, aqui é o fator de escala das dimensões lineares, a supressão de zero das dimensões lineares, aqui as dimensões angulares, supressão de zero das dimensões angulares e unidades das dimensões angulares. Vamos para a próxima aba agora, que é o Alternative Units. O Alternative Units, a primeira coisa que vê aqui é um Display Alternative Units. Para que serve isso? Imagina que você está aqui no Brasil e você tem um cliente seu lá nos Estados Unidos, tá? Como já aconteceu comigo. E você está acostumado com milímetro e o rapaz lá, o cliente lá, está acostumado com polegada, tá? O que que você pode fazer? Você pode cotar o desenho, tá? De maneira que você entenda e ele entenda. O desenho fica meio cheio, fica mais sujo, mas pode resolver o problema. Note que quando eu ligo isso aqui, ó, tá? Ele aparece mais uma unidade aqui. Eu sei que está difícil de ver, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Melhora, mas não melhora muito também, tá? Tá. Quando você entra com o display Alternative Units, ele vai colocar entre colchetes mais uma unidade aqui, tá? Que unidade é essa? É você que vai definir, tá? No caso aqui, ele está com multiply units, tá? Ou seja, aqui que você vai dar o fator na unidade, por exemplo, eu estou usando decimal, eu sei que uma unidade é milímetro, tá? E nós temos aqui de polegada 25,4. Uma polegada igual a 25,4, tá? Vou botar duas casas decimais, tá? Para ficar melhor, vocês conseguirem entender que eu vou clicar aqui já, tá? E aqui você vai poder botar o sufixo e o prefixo. Nesse caso, eu vou botar duas aspas de prefixo. Então vai ficar um número gigante aqui, em polegadas. Eu coloquei polegadas decimal, eu posso colocar em, em arquitetural, em arquitetura, que ele vai trabalhar com pés, polegadas e polegada decimal, tá? Certo? Você pode ver que quanto mais coisa eu coloco aqui, menor fica esse negócio, mais difícil fica de ler, porque mais cheio de coisa fica a dimensão, tá? Mas esse é o tipo de coisa que é bem raro usar, tá? Estou clicando aqui para vocês poderem entender que existe e quem sabe um dia se precisar tem como ligar, tá? Ou se receber um desenho desse que tem uma cota com duas dimensões, você sabe onde é que está onde é que ela foi feita, tá? Vamos desligar isso aqui porque isso não tem muito sentido para nós agora e passar para a próxima aba. Tolerância. Tolerância é uma coisa que todo engenheiro mecânico deve saber como é que funciona. Claro que a gente não teve aula disso ainda, tá? E eu acho que nós devemos ter uma matéria chamada desenho mecânico ou alguma coisa que nós vamos trabalhar nesse sentido, tá? Mas tolerância, na verdade, é o quanto errado pode estar a sua cota. Ou seja, nenhuma peça mecânica é 100% zerada a medida. Ela sempre tem 0,000 alguma coisa fora. E esse 0,0 alguma coisa é a tolerância, tá? Ela pode ser simétrica, ou seja, é, valor máximo e valor mínimo. Pode ser derivação. Outro, deixa eu voltar de novo. Simétrica, valor máximo mais ou menos 0,1, por exemplo, mais ou menos 1 centésimo, mais ou menos 2 centésimos, 3 décimos, e assim por diante, tá? Ela pode ser derivação de 0 até mais 1, mais 1 décimo, de 0 até mais 3 centésimos, tá? O que vai definir o quão preciso vai ser a tua peça é a tua aplicação, tá? Limites, que daí você coloca, são as duas cotas,
Você coloca uma cota, por exemplo, de 14,1 e coloca um limite, tá? Ele vai ser de 14,125 até 14,150, por exemplo, tá? E o Basic, que é só uma, uma, um retângulo em volta, tá? Que você vai ter uma nota no desenho descrevendo a situação. Tá? Para os nossos exercícios aqui na desenho técnico, provavelmente a gente não vai usar isso, então se usa o None. Uma das coisas eu acho ruim do AutoCAD é que ele não tem o sistema de cotar de tolerância por letra, né? A gente vai verificar mais para frente em projeto mecânico, você tem, por exemplo, um furo H7, um eixo H8, que são classes de tolerâncias que vão garantir, por exemplo, um encaixe liso, um encaixe folgado, um encaixe com interferência e assim por diante. Isso nós não temos. Quando precisamos fazer esse tipo de coisa, tem que digitar a cota manualmente, tá? Bom, esse é o último quadro do nosso Dimension Styles, tá? Vamos voltar lá na frente, vou dar um OK. Tá aqui minha dimensão de Sesumar já pronta, tá? Não set correct aqui para ficar setado já essa e close. Continuando aqui, eu fiz alguns esboços para a gente poder ter o que cotar, para mostrar os vários sistemas de cota, vários tipos de cotas que a gente tem, tá? Voltando aqui na barra Home, você pode usar por aqui, ó, esse pull down que tem a maioria das cotas, ou esse sistema de cota semi-automatizado daqui. São os mesmos comandos que tem aqui no Annotate. Eu vou usar no Annotate para dar sequência em tudo que está em todos os sistemas de cota que eu tenho que verificar, tá? Antes de entrar no sistema de cotas, você precisa verificar isso aqui, ó, tá? O meu layer está no contorno grosso. O meu Annotate, ele tem essa opção de layer aqui. O que isso faz? Faz com que todas as cotas saiam no layer pré-determinado. Então, mesmo que você esteja no layer contorno grosso, se você setar aqui o layer cotas, todas as cotas que você fizer vai sair no layers cotas. Isso serve como um atalho para você não ter que ficar mudando de layer quando for cotar, tá? Aqui. Esse sistema de Dimension, que tem esse meio solzinho aqui, é um sistema semi-automatizado. Quando você clica nele aqui e aproxima do meio da linha, ele pega e cota a linha que você está fazendo. Se você setar de novo, clicar aqui e ver num ponto, no outro ponto, ele vai setar uma cota nesse ponto, tá? Se você fizer uma cota, através disso aqui, numa cota que é inclinada, por exemplo, se clicar no meio de uma linha inclinada, ele vai fazer uma cota alinhada. Se você chegar aqui perto de um círculo, ele vai cotar o diâmetro. Se você chegar perto de um arco, ele vai cotar um raio, tá? Normalmente eu não uso muito isso aqui, porque quando eu vou fazer a cota, eu já sei mais ou menos que cota que eu preciso, então eu acho melhor vir direto aqui no sistema de cota linear, alinhado, angular e assim por diante, certo? Bom, cota linear. Cota linear nada mais é do que cotas horizontais e verticais, tá? Não tem nenhum segredo. Cota alinhada. Cota alinhada é quando você quer cotar alguma coisa que não está a 90 graus, tá? Ele vai alinhar a cota conforme os dois pontos que você pegar. Tá? Eu posso, independente
do ângulo que eu pegar, ele vai ficar alinhado. Cota angular, autoexplicativo, ele vai cotar um ângulo, tá? Você pode pegar um ângulo por dentro ou por fora, conforme você vai rotacionando em volta do ponto que você pegou, ele vai fazer uma cota, um ângulo diferente, né? Vai medir um ângulo de um lado diferente. Comprimento de arco, ele só vai medir arco. Se você tentar fazer outra coisa, ele não vai aceitar. Você clica no arco e ele vai te dar a medida do desenvolvimento desse arco. E a gente sabe disso através desse símbolo aqui, tá? Raio, também é bem tranquilo, tá? Raio serve tanto para arco quanto para círculo, tá? Mas normalmente o círculo eu coloco como diâmetro, também é bem simples. Diâmetro para círculo, mas você também pode medir diâmetro em arcos, tá? Certo? Só que ele vai sujar um pouco o desenho. Se você botar ele por fora, ele vai jogar a cota no fantasma do arco que forma um círculo, tá? Quando é que se usa arco, raio, quando é que se usa diâmetro? Você que tem que decidir. Vai ser o melhor jeito do quem está lendo dizer e compreender o que você está fazendo. Depois de diâmetro tem o joget. Joget é para medir arco, tá? Você vai especificar o arco, vai especificar um centro, é, esse centro ficou muito perto, um centro fictício, tá? E a partir daí ele vai fazer esse Zzinho aqui, ó. Para que serve isso aqui? Tem uma diferença entre o raio normal e o raio joget. Esse raio normal, ele forma um ponto de centro. Esse joget, ele não forma esse ponto de centro, tá? Para que serve isso? Às vezes você tem um raio muito grande, por exemplo, você tem o raio de curvatura de um transportador de correia, é 200 metros em média, certo? Se você cotar com isso aqui, ele vai cotar, não tem problema. Só que vai ficar um ponto para fora do desenho, tá? E quando você der o zoom extend, ele vai considerar esse ponto. E se você apagar esse ponto que está para fora do desenho, você apaga a cota junto. Então tem esse sistema de jog para você evitar esse problema. É bem específico, tá? Mas é interessante. Às vezes pode ser útil. Depois desse, a gente tem o Ordinate, que ele vai medir as cotas em relação a x e y. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse canto, ele dá 211 e 1789. O que quer dizer isso? É a distância desse ponto em x e desse ponto em y do ponto zero, tá? Quando você precisa fazer um sistema de cotagem por base de seja x e y, normalmente você tem que setar o ponto zero, tá? Você consegue isso alterando o UCS. Digita UCS, tá? Aí aparece várias situações aqui. Você simplesmente traz ele para o lugar certo. Ele vai pedir o teu eixo, qual que é o teu eixo X e qual que é o teu eixo Y, e vai formar esse novo CS aqui, tá? O CS é uma coisa que a gente tem que discutir mais para frente, a gente vai ter mais detalhes sobre isso. Mas setado o teu ponto zero no CS, quando você usa o Ordinate, nesse ponto aqui ele sabe que é zero em X e zero em Y. E a partir daí você pode, né, setar
o teu ponto zero, tá? Em x e y. Se você deixar o orto ligado, ele vai ficar certinho, tá? Ele não, esse, essa quebra de linha acontece quando você deixa o orto desligado. Vou jogar mais algumas cotas aqui. Isso, por exemplo, usa quando se for uma chapa que tem várias furações, e essas furações são feitas por um torno CNC, por uma perfuradeira CNC, por exemplo, tá? Aí você pode utilizar essa sistema de cotagem, tá? Que é ordenado em relação a x e y como uma referência. Outra aplicação bacana disso aqui é quando você tem uma planta que você vai precisar alocar uma casa ou um prédio ou qualquer coisa nesse sentido, e você tem já uma topografia que já tem, por exemplo, as medidas do terreno, onde está o norte, onde está o 0,0. Então você consegue, através disso, achar o ponto zero que o topógrafo colocou para você, que pode até ser uma, uma cota geodésica, tá? Que daí vai ficar bem fora da onde está teu desenho, mas é possível fazer, você só precisa achar esse ponto. Por exemplo, você acha um ponto conhecido aqui em x e em y, e através disso aqui você faz uma linha, dá um offset por aqui, por exemplo, de 20, offset de 30, vai cruzar lá no teu ponto zero, seja onde é que ele for, você coloca o ponto zero lá, e a partir daí você consegue, né, colocar diretamente as cotas topográficas em x e y. Tá? Isso é bastante usado em locação para quando você vai fazer uma locação civil, principalmente num terreno muito grande, ou uma fábrica, uma coisa maior, a gente usa bastante isso. Tá? Normalmente daí a gente coloca eixo X, eixo Y, ou eixo norte, o eixo leste, oeste, depende do que você precisa fazer exatamente. Mas uma coisa que vocês se encontrarem lá para frente já sabem que é a partir do ordinate que você vai trabalhar. Tá? Você tem esse Quick Dimensions, que não é mais é do que um sistema semi-automatizado, que ele vai fazer um sistema de cota com base, né, nas, nos cantos das peças. Eu acho que isso não é muito usual, mas é bom saber que existe. Note que quando você usa o sistema Quick, ele ignora o layer cotas aqui e coloca no layer corrente. Isso também é um outro probleminha. Tá? Aí você tem o sistema contínuo e baseline. Tá? Tanto contínuo quanto baseline você já tem que ter uma cota inicial, normalmente uma linear. Vamos colocar aqui essa primeira cota e vamos trabalhar com o contínuo. Tá? Você ligou no contínuo, já pegou o primeiro ponto da última cota, e aqui você vai já distribuindo as cotas e elas já ficam até alinhadas. A cota por baseline é bem parecida. A diferença é que ela vai te pedir a cota base, tá? E a partir daí você já vai cotando e ela pega do primeiro conto da cota. Aqui, viu que as cotas ficaram todas truncadas aqui, tá? Tem um jeito bem tranquilo de acertar isso aqui, que é esse comando aqui, ó, Adjust Space. Você pode selecionar as cotas. Primeiro você seleciona a primeira, que é a tua base, e depois seleciona as outras. Tá? Vai dar um seleciona todas, Enter. Ele vai tentar, num sistema automático, dizer a distância entre as cotas. Aqui já está sistema automático, eu sei que ele não funcionou. Vamos colocar um outro valor aqui. Vamos tentar um 15. Tá? A 15 já ficou bom. O que quer dizer? Que dessa aqui até aqui tem 15 de distância. Tá? E ele ajeitou todas
para você. Sistema de... Aqui nós temos um break. Deixa eu fazer mais uma cota aqui para ver como é que funciona isso. Tá? O sistema break, tá? Ele vai quebrar a linha de chamada da cota. Por exemplo, eu clico aqui, né? Clica na... Vamos fazer de novo, que acho que foi muito rápido. Você clica no break, clica na cota que você, na linha de chamada que você quer quebrar e no objeto que você quer que seja o que você quer evidenciar. E ele vai fazer uma interrupção nessa linha de chamada. Às vezes se tem alguma coisa que é um detalhe, que é um desenho muito cheio de cota, você às vezes não consegue fazer uma cota que não passe uma por cima do outra, tá? Isso aqui a gente tem que evitar a todo custo. Mas se acontecer, pelo menos, se não tiver como evitar, a gente tem esse recurso. Note que quando eu movimento a cota aqui, o sistema de quebra acompanha, tá? Se você deletar a cota, o objeto que está quebrando a linha de chamada, ele vai parar de quebrar. Inspect. Não, vamos pegar esse Jog Dimension aqui. Esse Jog Dimension é para colocar uma simbologia de quebra da peça. Você vai clicar na cota e vai colocar a simbologia. Nesse aqui ele ficou para o lado, mas você consegue movimentar ele para cá e para lá. Tá? Isso é quando você tem uma cota cortada. Como assim uma cota cortada? Vamos lá. Você, por exemplo, eu vou desenhar uma viga aqui. Quero uma viga que tem, por exemplo, ela tem 1000 milímetros de comprimento por uma largura qualquer. Se eu for colocar isso no desenho, tá? O que pode acontecer? Se eu tiver furação aqui e furação aqui, eu vou ter que fazer ou usar um formato muito grande, que vai ficar uma coisa esquisita, um formato com a barra no meio, com detalhe na ponta, ou eu vou desenhar uma viga que não vai aparecer a furação e eu vou ter que fazer detalhe, ou eu faço um sistema de quebra do desenho. Tá? O que é esse sistema de quebra do desenho? É um recurso que a gente tem para simplesmente desconsiderar o comprimento da peça. Tá? Digamos que eu tenho esse negócio desse tamanho aqui. Eu vou cotar ele inteiro, tem 1000. Aí eu vou colocar esse sistema, esse raiozinho aqui na cota. Tá? Ficou aqui, tudo bem, eu posso puxar ele para o lado. Mas eu não quero que ele fique... Eu vou ter que diminuir esse desenho, ou seja, você simplesmente corta essa peça aqui e dá um extrude. Cuidado que quando você faz isso, o AutoCAD entende também, ele não entende que essa peça é cortada e que essa dimensão é fixa. Então você teria que editar, tá? Mas quando você dá 2 cliques, você vê que ele fica uma coisa inteira. Se você deletar, ele deleta inteiro, tá? Tudo bem, vou deletar inteiro. Eu sei que essa cota é 1000, ok? E agora eu posso diminuir esse desenho. E eu tenho a representação que isso é 1000, que ele está sem escala, tá? Nessa horizontal, ok? Bom, tudo bem, eu quero voltar isso para trás, como é que eu faço? Né? Voltei aqui, mas a minha cota ainda está editada. Ou seja, se eu der um stretch aqui, ó, o 1000 não vai mudar.
Quando você edita uma cota, aqui ele fica um texto. Quando você quer voltar para a cota, tem uma setinha. Você digita menor que e maior que. E ele automaticamente entende que isso é a cota. É para pegar a medida de referência da linha de dimensão e a partir dele começa a mexer. Lembra que eu falei que talvez em algumas situações a gente precise colocar a tolerância manualmente? É a mesma coisa, tá? Você edita a cota. Vamos dar um diâmetro aqui, ó. Tá um diâmetro de 20. Tá? Ele fica esse diâmetro de 20, tá? Você pode simplesmente colocar aqui H, furo Hzão, H7, tá? Ah, isso aqui é um multitexto, então você pode abrir ele aqui, ó, e fazer com que ele fique na mesma linha, tá? Então, quer verificar se a cota é editada? Se ela tiver assim, por exemplo, aqui, symbol diameter 20. Essa cota é editada. Se você pegar esse diâmetro e alterar aqui, tá? Ele não vai junto. Por quê? Porque essa cota é editada. Mas se você chegar aqui e clicar no mais e menos, ele vai voltar à cota que era anteriormente. Ok? Então, jogging é para você ter esse tipo de simbologia quebrada, só que ele não é 100%, porque você tem que editar a cota manualmente. Isso não é uma coisa que se faz normalmente, tá? Você também pode tirar essa cota aqui, né? Se você der o jogging, clicar onde já tem a cota, tá? Você consegue retirar. Deixa eu ver aqui como é que eu retiro. Ó, quando você seleciona aqui, ó, ele aparece aqui embaixo o Remove. Você clica em Remove e daí você clica aqui e ela some, tá? Esse aqui é o sistema de inspeção de cota. Isso é usado basicamente para quem faz controle de qualidade e vai te dizer é, no controle de qualidade quantos por cento das peças vão ter que ser medidas. Por exemplo, aqui é, eu tenho uma peça que 100% delas tem que ser certificada e medida essa cota específica, tá? Você vai lá e clica, ele vai acertar essa cota com essa simbologia, tá? Isso é bem específico para quem trabalha trabalha com desenho que é de produção seriada, que tem alguma essa particularidade de sistema de controle de qualidade. Aqui do lado nós temos um update, tá? O update ele vai dar um update em relação ao sistema, ao dimensões Chile que está ligado. Por exemplo, vamos trocar aqui para o Annotative, né? Simples que veio com o AutoCAD. Vai dar um update, ele vai voltar para o sistema base do AutoCAD. Vamos acertar aqui o Dim Chile para não se zoomar de novo. Dar um update, ele vai setar para o Dim Chile corrente, tá?
Aqui nós temos mais algumas coisinhas, tá? Aqui você pode acrescentar um sistema de tolerância, tá? Esse é um pouco mais avançado. Depois, na hora que vocês quiserem dar uma olhadinha, vai ter tolerância geométrica, tá? Não vou entrar nisso porque a tolerância geométrica é um assunto aí um pouco mais avançado, mas é possível fazer por aqui. Você pode fazer uma cota oblíqua, tá? Alterar o ângulo do texto da cota, né? Justificar o texto da cota de forma diferente, ou dar um override. O que é um override? Tá? Por exemplo, eu quero que esta cota aqui, esteja esse primeira seta aqui, não seja uma seta, seja uma bolinha. Quer ver uma situação que isso pode ser bem plausível? Deixa eu fazer uma cota bem pequena aqui, ó. Tá. Não sei se vai ser suficientemente pequena, mas a gente vai descobrir. Tá? Olha, como está no best match, o que acontece? Ele deixou o texto e as setas para fora, como deve ser. Mas se eu fizer uma cota para cá, ó, essa aqui não tem problema. Até que ficou grande, mas vamos diminuir isso aqui. Tá? Poxa vida. Cara, essa cota, essa seta é dessa cota e essa seta é dessa cota. Essa aqui, essa seta é dessa cota e essa seta é dessa cota. Tá ruim de ler isso aqui. Normalmente se coloca uma bolinha aqui no meio. Como é que eu faço isso? Vamos lá no Ctrl 1 para abrir propriedades. Chegamos aqui. Vou aumentar um pouco isso aqui para ficar mais claro. Tá? E como a gente viu, quando a gente tem o Properties ligado e você seleciona alguma coisa, ele pega todas as propriedades dessa entidade. Na cota não é diferente. A diferença é que todas as propriedades que a gente setou no Gmstyle estão aqui. E a gente pode alterar essas propriedades só para essa cota. Por exemplo, eu quero alterar essa primeira seta aqui, que é o lado de cá, para bolinha. Eu posso chegar aqui e botar aqui um dot small. Ficou uma bolinha, certo? Agora eu quero fazer... Não, o small ficou muito pequeno. Vamos botar o grande aqui. Dot, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Você está a segunda cota e vou colocar um dot aqui. Certo? Por exemplo, nesse caso específico, ficou muito mais fácil de ler. Né? Porque não ficou aquelas setas fazendo confusão aqui. Tá? Isso é quando você precisa dar um override no sistema de cotagem, ou seja, você fez uma configuração somente nessa cota. Tá? Esse é um caso bem comum, desenho mecânico, às vezes está muito apertado, você não quer aumentar a escala, porque senão vai dar mais trabalho, você consegue fazer isso aqui. Tá? E para limpar esse override, tem esse comando aqui. Ó. Você vai dar o clear override e voltou ao que era antes. Bom, com isso acho que a gente termina o sistema de cotagem. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Dúvidas, por favor, entre em contato. Pode ser através do meu e-mail que vocês já têm, que receberam quando receberam o link desse vídeo, ou até para quem está vendo isso já no YouTube, deixe comentários. Eu vou responder assim que possível. Muito obrigado a vocês e até o próximo encontro.